Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração nesta terça-feira, 14 de julho. Antes mesmo de começar este novo dia, eu quero trazer uma palavra que Deus tem para você agora. Uma palavra simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vai encarar tudo o que está pela frente hoje. Você não está atrasado. Talvez você esteja saindo para o trabalho, levando os filhos para a escola, iniciando mais um dia cheio de responsabilidades. E no meio de tudo isso, existe uma pontada no coração que você quase não fala em voz alta. Mas Deus vê isso, e Ele tem algo a dizer sobre o seu tempo. Fica aqui comigo. Antes de continuarmos, faz uma coisa para mim. Escreve nos comentários: Deus conhece o meu tempo. Não é só um comentário. É uma declaração. É você dizendo ao seu próprio coração, antes mesmo que o dia comece, que Deus está no controle do que você ainda não consegue ver. E talvez a pessoa que estiver lendo o seu comentário daqui a pouco esteja exatamente no momento em que precisava ouvir isso. Às vezes, Deus usa 3 palavras escritas por um desconhecido para segurar a fé de alguém que estava prestes a desistir. Escreve lá: Deus conhece o meu tempo. Vamos começar? Você olha para o lado e parece que todo mundo já chegou, onde você ainda está tentando ir. A amiga casou, o colega foi promovido, o irmão comprou a casa, o conhecido abriu o negócio, o primo está viajando. E você? Você está aqui, no mesmo lugar. Ou pelo menos é assim que parece. Respira fundo. Essa sensação tem um nome. Não é fraqueza. Não é ingratidão. É uma das dores mais silenciosas que existem. A sensação de que você ficou para trás. De que o tempo passou e o que devia ter acontecido ainda não aconteceu. Se você acordou hoje com esse peso, essa oração é para você. Fica aqui comigo, até o final, porque Deus tem algo importante para dizer sobre o seu tempo. Hoje vamos orar juntos, por quem acorda comparando a própria vida, por quem está com a fé abalada, não por falta de crença, mas por falta de resultado visível. Mas antes de orarmos, deixa eu te contar uma história. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus faz uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Repara nessa palavra, futuro. Mas tem um detalhe que costumamos pular. Esse versículo não foi escrito para pessoas confortáveis. Foi escrito para um povo no exílio. O povo de Israel havia sido arrancado à força de Jerusalém, levados para a Babilônia, uma terra estranha, uma cultura estranha, uma língua estranha. Eles olhavam para os outros povos e sentiam exatamente o que você sente hoje. Que ficaram para trás, que o destino havia sido roubado, que Deus havia se esquecido deles. E foi exatamente nesse momento, no exílio, na dor, na comparação, que Deus enviou essa palavra através de Jeremias. Não quando tudo estava bem. Não quando o cenário era favorável. No meio da crise. No meio do silêncio. No meio da espera. E ele disse: Eu sei os planos que tenho para vós. Não os planos que você tinha. Os planos que ele tem. E isso muda tudo. Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você hoje. Você não está atrasado. Você está no tempo de Deus. E o tempo de Deus não segue calendário humano, não obedece ao Instagram, não se compara com a linha do tempo de mais ninguém. Comparar é humano. Sentir que o tempo passou é real. Aquela dor que você sente quando vê o sucesso do outro. Ela não é pecado. Ela é sinal. Sinal de que você tem sonhos, de que você ainda acredita que a vida pode ser diferente. O problema não é sentir isso. O problema é deixar esse sentimento
decidir o que Deus é capaz de fazer por você. Talvez você esteja orando faz tempo e a resposta não veio. Talvez você tenha tentado e não deu certo. Talvez a fé esteja fraca hoje. Isso é normal. E Deus sabe disso, assim como sabia do povo no exílio, assim como sabia de Jeremias escrevendo aquela carta para um povo que havia perdido tudo. O silêncio de Deus não é abandono. É o silêncio de quem está trabalhando nos bastidores do que você ainda não consegue ver. Agora, entrega esse peso nas mãos dele, não como derrota, como ato de fé. E se essa palavra já tocou o seu coração, deixa o seu gostei agora. Isso ajuda essa oração a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso nesta terça-feira. Vamos orar juntos? Você pode fechar os olhos agora. Coloca a mão no peito, se quiser. Respira e ore comigo. Pai, nós chegamos diante de Ti nesta terça-feira, 14 de julho, com uma dor que quase não falamos em voz alta. A sensação de que ficamos para trás, de que o tempo passou rápido demais e o que devia ter acontecido ainda não aconteceu. Senhor, Tu vês a comparação que mora dentro de nós. Tu vês a noite em que olhamos para a vida do outro e sentimos uma pontada no coração. Tu vês o sorriso que damos de dia, enquanto por dentro nos perguntamos: por que ainda não para mim? Deus, nós colocamos isso diante de Ti agora. Não como queixa, como confissão, como entrega, porque nós sabemos, Senhor, que o Teu tempo não é o nosso tempo e que os Teus planos são maiores do que tudo que planejamos para nós mesmos. Perdoa-nos pelas vezes em que comparamos a nossa história com a história de alguém que nem conhecemos por dentro. Pelas vezes em que duvidamos de Ti por causa do que vimos de fora. Senhor, restaura a nossa fé. Restaura a crença de que Deus não se esquece, de que o silêncio não é abandono, de que a espera tem um propósito que ainda não enxergamos. Assim como Tu enviaste uma palavra de esperança para o povo no exílio, envia hoje uma palavra ao nosso coração. Fala aquela certeza de que estamos sendo conduzidos, mesmo quando não sentimos o movimento. Nós entregamos nas Tuas mãos os planos que fizemos e não se realizaram, as datas que passaram, os sonhos que parecem adiados, as comparações que roubam a nossa paz. Agora, por alguns segundos, apresente em silêncio ao Senhor aquilo que mais pesa no seu coração nesta manhã. O sonho que parece adiado, a situação que ainda não se resolveu. Entrega isso nas mãos de Deus agora e pedimos que Tu substituas tudo isso por confiança. Confiança de que Deus está trabalhando, nos bastidores do que ainda não vemos, nas portas que ainda serão abertas, nos encontros que ainda vão acontecer. Deus, que hoje possamos olhar para a própria vida e dizer: estamos no lugar certo, no tempo certo, nas mãos certas. Que a comparação perca força a partir de hoje. Que o olhar de inveja seja substituído por gratidão genuína pelo caminho do outro e por fé genuína no nosso caminho. Senhor, faz isso. Só Tu podes fazer isso. E nós cremos que Tu fazes. Porque Tu és fiel. Porque os Teus planos são de paz. Porque Tu disseste que temos um futuro e uma esperança. E a Tua palavra não volta vazia. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se o seu coração está mais leve agora, não guarde essa paz só para você. Tem alguém no seu WhatsApp que precisa ouvir isso hoje. Você sabe quem é.
Mande esse vídeo para essa pessoa agora. Não precisa escrever nada. O vídeo fala por você. Esse gesto pode ser exatamente o que ela estava esperando. Amanhã tem mais uma oração aqui. Vá na presença de Deus. Amém.